Fazer um teste hoje, vamos ver. Quantas pessoas falam? Essa furinha, olha lá. Eu troco minha com cliente. Quero nem saber. Umas coisas, né? Os caras falam assim, não vou com a tua cara, cara. Não vai. Vai mesmo. Vai com a sua. Você vai com a sua que eu vou com a minha. Eu já ouvi tanta coisa nessa vida, já ouvi gente falar assim, meu santo não bate com o seu. Ixi, ferrou que eu não tenho. Então não dá certo. Você falou pensando agora, eu acabei de sair de casa, estava vendo o jornal e estava tendo uma reportagem falando sobre santo. Santo ligado na terra e ligado no céu. Quem? Santo? O pessoal que estava aí no santo, falando que o santo é ligado na terra e ligado no céu. Desliga ele, ele estava gastando energia. Eu ia desligar, rapaz. Olha, cada coisa. Daqui a pouco tem santo até climatizado. Eu já tenho. Eu tenho. Olha sim. Vou tirar o som que ele se chegou. Quando a Tianice está aí, quer dizer que. Ele cobertou hoje. Está muito frio. Não quer se misturar. Quando eu for para a Europa, vou para onde está. Som. Oi? Não tem ar quente? Não, só ar frio. Vocês querem que ligue? Vamos dar início, irmãos. Eu vou usar o microfone por causa da gravação. A gente está tão próximo, mas aí tem que usar o microfone, porque senão fica muito baixo. Eu tenho uma voz muito baixa, é difícil. Vamos orar, vamos dar início ao nosso estudo hoje, capítulo 10 de Daniel, se você quiser abrir lá. O intercessor amado do céu. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 10. Alguém tem algum pedido de oração? Nós estávamos orando? Aproveita. E aproveita todo mundo. Sua família? A minha família também. A Deilda também. Família? Pelo meu pai. Seu pai? Como que chama seu pai? Geraldo. Geraldo, né? Meu filho Sérgio, também não Sérgio. veio. Ele veio na minha casa aquela noite e pensei que ele ia perder. Não, Ele ficou, pensou assim, nossa, nós estamos pra lá. Orar pelo Brasil também, né? Agradecendo por aquelas crianças que saíram da caverna lá, ilesas, né, também, e a gente vê a mão de Deus agindo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta noite de aprendizado da tua palavra. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui. Pai, com o desejo de conhecer. E suplicamos, ó Pai, que possamos nesta noite, ao sairmos daqui, sairmos encorajados pela Tua palavra. Senhor, eu oro por cada família representada aqui, de uma forma especial, a família do Adeil. Peço que o Senhor cuide dele, da sua família, põe Tuas mãos sobre eles. A família da Maria, do Almir, cuida deles, todas as famílias aqui. Eu oro pela vida do seu Geraldo, Senhor, peço que o Senhor cuide da vida dele, meu Pai, restaurando sua saúde em todos os sentidos. Abençoe o Sérgio, Senhor. Da mesma maneira, põe Tuas mãos sobre ele. Abençoe a Dona Marilza, a saúde dela, seu Vigílio. Abençoe a cada um de nós, Pai, que aqui estamos. Abençoe o Lúcio, a Rosângela, a Manu, a Nicinha. Abençoe a minha casa, a minha família, Pai. Senhor, nós te agradecemos também pela libertação, pelo cuidado que o Senhor tem tido na história. E aquelas crianças lá, ó Pai, que saíram daquela caverna ilesas. Pai, eu sei que muito mais do que a mão do homem, foi o Senhor direcionando todas as coisas, porque o Senhor é o Senhor da história. Deus, eu também peço por aqueles que estão viajando, peço que o Senhor cuide da vida de cada um. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos lá. Capítulo 10 de Daniel. Vamos ler todo o capítulo 10? Daniel, capítulo 10. E nós já estamos chegando aí bem na reta final
Se fosse uma novela não, né? Vou fazer propaganda de novela. Se fosse um filme, não, vamos pensar no seriado aí, ia ser últimas semanas ou últimos capítulos da série Daniel. E aí nós vamos retomar. Faltam mais 3 capítulos contando com hoje. Mais 2. Né? Daniel, capítulo 10. Nós vamos aí, então, ler o capítulo 10 de Daniel. Vamos lá? No 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu ombro era como o berilo, ou o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou aos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tocou, então tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Meus irmãos, esta passagem ela dá início à visão do futuro do povo de Deus, ou os últimos acontecimentos aqui no livro do profeta Daniel, e ele volta a atenção agora para uma visão final.
Nós vemos Daniel recebendo uma visão esplendorosa aqui neste capítulo 10. Mas antes da gente falar do capítulo 10, Daniel é um dos maiores intercessores, ou um dos maiores exemplos de oração que temos na Bíblia. Nós temos vários exemplos na Bíblia, por exemplo, Abraão, Pedro e outros que nós temos orações. Mas o que nos chama a atenção em Daniel é que Pedro, nós vemos qualidades e defeitos, Abraão, nós vemos qualidades e defeitos, e outros personagens bíblicos, mas o livro de Daniel não destaca os seus defeitos. É certo que ele era falho. Como nós falamos na semana passada, Daniel era um pecador, não era um homem que sem pecado algum. Ele morreu, mas ele é um exemplo de oração. E olha só, ele ora com seus amigos e os magos são poupados da morte. Lembra no capítulo 2, versos 17 e 18, Nabucodonosor estava enfurecido, porque ninguém revelara não apenas o sonho que ele teve, mas ele queria também a interpretação, e ele fala, olha, então vai todo mundo morrer. Daniel chega nos 45 minutos do segundo tempo e salva a pátria ali, e então ele ora e salva os seus amigos e também os magos. Daniel ora com as janelas abertas para Jerusalém, e Deus o livra da cova dos leões. Lembra no capítulo 6, que sai uma ordem do rei Dario, para que ninguém se curvasse, a não ser ao rei, no caso Dario, e Daniel, ao ouvir, ficar sabendo dessa ordem, ele vai para o seu quarto e ora. A Bíblia fala como ele fazia costumeiramente, 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. E a ideia é que Daniel estava na Babilônia, Daniel estava no exílio, mas a mente dele estava em Jerusalém, no local de adoração a Deus. Depois, ele ora confessando os seus pecados e o pecado do povo, do seu povo, pedindo a restauração do cativeiro babilônico. Isso nós vemos no capítulo 9. Uma das mais belas orações da Bíblia, lá no capítulo 9. Agora, queridos, Daniel, ele ora novamente em favor da sua nação. Os primeiros versos narram, a gente já vai ver um pouquinho acerca disso. O capítulo 10, ele traz lições preciosíssimas. Desde o capítulo 9, nós estamos falando de oração. Na verdade, desde o capítulo 9, nós estamos sendo exortados a falar com Deus. E olha só, esse texto no capítulo 10 traz lições importantes a nos ensinar sobre oração e jejum. A gente vai falar um pouquinho disso. Também nos fala dos reflexos que a oração da igreja, ou as orações da igreja, produzem no céu. E esse texto ainda nos ensina, e por isso eu destaquei, grandes lições sobre batalha espiritual, sobre a nossa luta como igreja do Senhor que nós temos travado. Então, queridos, nós vamos ver algumas dessas lições aqui. Primeiro, o intercessor, aquele que ora, aquele que clama pelo povo, no caso em questão Daniel, é alguém que recebe um fardo do seu povo sobre os seus ombros. E os primeiros 3 versículos narram isso para nós. Agora, eu estava aqui pensando, você conhece o crente 6 horas? Não? Que hora é 6 horas? Não. A gente já está olhando isso. É aquele que fala assim, 6 horas por mim? 6 horas, entendeu? Piadinha aí, eu sou péssimo. Vamos continuar, né? Mas tem muita gente que chega para nós falando assim, você pode orar por mim? Ora por mim lá. Alguém já disse que nós somos tão mentirosos, porque às vezes falamos assim, eu vou orar, pode deixar que eu vou orar, e nos esquecemos. O intercessor é aquele que busca se colocar na brecha, que busca as dores do outro, que procura orar pelo outro. É interessante porque nesse texto, Daniel, ele está chorando, ele está lamentando. Olha só, o texto, ele começa aqui, né? Daniel lamenta, Daniel chora em lágrimas pelo povo, ali o versículo 2, ele diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas.
que significa eu chorei praticamente 21 dias por causa do povo. Sabe, antes da gente prosseguir aqui, é importante destacar algumas questões. Se você olhar o texto, ele começa no verso 1 dizendo assim: no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Provavelmente aí, o ano que ele se refere, provavelmente é certo, quase certo, que seja o ano 536, que é a saída do povo. É o primeiro grupo de aí quase 50 mil pessoas que saem do exílio. Lembra? Faltavam 2 anos desde o capítulo 9, e agora o povo sai. E ele sai para restaurar suas casas, o templo, os muros de Jerusalém. Então, a preocupação de Daniel, nesse contexto aqui, é com quase 50 mil judeus que haviam saído da Babilônia 1 ano antes e viajado para sua terra natal, a fim de reconstruir o templo, suas casas. E Daniel mostra a preocupação, e talvez alguém diga: pastor, como pode? Daniel tinha acesso aos documentos oficiais, e sem dúvida ele ficou sabendo que o remanescente chegou bem, porque isso tudo era documentado. Sem dúvida, Daniel também ficou sabendo dos tesouros do tabernáculo que estavam intactos. Pastor, mas hoje nós temos isso. Basta você ler o livro de Esdras e Neemias, que são aqueles que saem e agora são os da reconstrução, os remanescentes fiéis, e há todo um relato histórico. É um dos documentos históricos mais bem preservados deste período que nós temos. Agora, se você olhar, Daniel ele começa o texto dizendo assim: foi revelada uma palavra a Daniel. Uai é de mineiro, não está no texto, né? Mas peraí, foi revelada uma palavra a Daniel. Mas quem está falando não é Daniel? Por que ele se coloca na terceira pessoa? Foi revelado a Daniel. Dizem que não é bom você ficar muito usando a terceira pessoa, né? O Pedro, né? Não. Daniel aqui, queridos, depois ele usa o nome babilônico deles, cujo nome é Belsazar. É possível que esse aqui seja um cabeçalho de um documento. Porque depois, a partir do verso 2, ele diz, aí ele volta para a primeira pessoa, eu, Daniel, e aí ele continua. Então, é um cabeçalho de um documento que ele está escrevendo, para que fique registrado a visão que eu tive, e aí depois ele começa a escrever. Não é assim que fazemos com os documentos de água de cabal, aí pode colocar naquele dia, Pedro recebeu tal coisa, aí a narrativa de alguém que volta para a primeira pessoa. Mas vamos voltar aqui para algumas lições do texto que são importantíssimas. É possível que Daniel, nesse momento, ele esteja com 84 anos. Já era um ancião, já era um senhor, que agora está aqui chorando. É alguém que está jejuando pelo povo, é alguém que está orando para aquele povo. Versículo 3 diz assim: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O versículo 12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Ou seja, Daniel abriu mão de tudo. É possível que Daniel, não só ele se abstém de alimentos, mas também por 21 dias, 3 semanas, ele se isolou, ele saiu do convívio social. É possível que Daniel, neste momento, ele esteja em quebrantamento, jejum, oração em favor da nação. E olha só, Daniel ora, Daniel jejua pelo povo. Por que Daniel está fazendo isso? No capítulo 9, Daniel orou porque ele queria que Deus fizesse uma restauração naquele povo. Já eram 68 anos de cativeiro e o povo ainda continuava longe de Deus. Mas agora, Daniel está orando por um motivo muito específico. Podemos destacar 2 motivos. O primeiro deles, o esquecimento de Jerusalém. Havia pouco interesse em voltar para o exílio.
o povo se acostumou. O povo estava gostando do cativeiro, porque a gente já está aqui há tanto tempo, já pastor, já tivemos filhos, já constituímos família. E parte desse povo não queria voltar. O povo está em Jerusalém agora sob fogo cruzado, aí, oposição de outros. Então esse primeiro motivo preocupava Daniel, eles não queriam voltar, ou uma parte do povo. Segundo motivo que nós podemos destacar é a dificuldade em reconstruir tanto o templo quanto a cidade, as casas, os muros e tal. Se você ler Neemias e Esdras, você vai perceber que os samaritanos chegam ali oferecendo ajuda. Samaritanos eram judeus misturados com muitos outros povos, povos pagãos, que não adoravam a Deus. Basta você lembrar que os samaritanos vêm não da tribo de Judá, mas da tribo de Israel. A tribo de Israel, lembra que em 722 ela foi dizimada, e aí esses judeus se espalharam. Enquanto o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, os judeus misturados, samaritanos, ficaram ali com suas práticas entre os povos pagãos. Era um povo híbrido, né? Um povo misturado, até que então eles chegam para ajudar na reconstrução. Os judeus então falam: não, nós não precisamos de ajuda. Ok, vocês não querem ajuda, então nós vamos atrapalhar. Já ouviu aquele ditado: quem não ajuda não atrapalha? No caso lá era o contrário, quem não ajuda atrapalha, né? Ele quer atrapalhar. E aí, queridos, havia oposição dos samaritanos que interrompeu a construção do templo. Ficou parado por um tempo ali a construção do templo, dos muros. Tudo isso você encontra lá narrado em Neemias e Esdras. Se você perceber, Daniel estava aflito para que a casa do Senhor fosse reconstruída. O templo era símbolo da presença de Deus. E Daniel queria que o povo reconstruísse. Daniel, ele tem o privilégio de vivenciar esse primeiro momento do povo na restauração. E talvez a pergunta que algumas pessoas possam fazer é o seguinte: por que Daniel não voltou junto com aquele povo? Por que Daniel não voltou para a terra deles? Porque Daniel, primeiro, era um idoso. Segundo, Daniel desempenhava um papel na Babilônia e possivelmente ele fica para que ele pudesse fazer aí o papel do meio termo, do meio campo aí, um embaixador, vamos dizer assim. Mas Daniel não rompe com seus princípios, desde a sua adolescência. Então esses dois motivos chamam a atenção. É o choro de Daniel por causa ali do povo. Ele se abstém de alimento, ele deixa o convívio social em favor da nação, com quebrantamento, com jejum, com oração. Mas durante 70 anos de cativeiro, mesmo ocupados em altos cargos, Daniel nunca se esqueceu de Jerusalém. Ele diariamente orava pela restauração. Nesse momento Daniel chora, Daniel clama a Deus, Daniel jejua e ora por isso, pelos judeus que haviam se esquecido de Jerusalém e mostravam pouco interesse de voltar para o exílio, e pela oposição dos samaritanos que haviam apelado ao rei da Pérsia, e a obra então ficou paralisada por um tempo. Eu estou tentando lembrar quanto tempo a obra ficou parada, mas depois eu trago essa informação para os irmãos. Mas eu quero destacar uma questão aqui, irmãos, agora trazendo para nós. Os fardos do povo de Deus precisam pesar no nosso coração. Jamais seremos verdadeiros intercessores, a não ser que sintamos o peso das aflições do povo sobre os nossos ombros. Será que nós temos orado pela igreja? Será que nós temos orado pelo povo de Deus? Ou a gente só está esperando as tragédias acontecerem para orar? Quantas e quantas vezes nós temos aberto a nossa boca, levantado a voz para orar: Senhor, abençoa a nossa igreja, Senhor, abençoa fulano, porque ele não veio esse domingo e o outro, e eu não sei o que está acontecendo, porque a gente usa a boca para falar: irmão, é isso, é aquilo, isso acontece. Mas os fardos do meu irmão precisam pesar sobre mim, porque se não pesar, o que eu estou fazendo no corpo?
Daniel sente o peso sobre ele, o peso da nação. Daniel chora pela nação. Será que nós temos chorado por Jaboticabal, pelo Brasil, pela corrupção? Um povo que está andando longe de Deus. Então, queridos, essa é uma primeira lição que eu quero destacar. Na segunda lição, Daniel ele recebe uma experiência extraordinária ou uma visão, como uma irmã muito amada, Dona Marilza, usa. Daniel recebe uma visão magnânima. Ela gosta dessa expressão, magnânima. Depois você fala para ela, mas o apóstolo lembrou do seu magnânimo. Versículo 4 até o versículo 12, Daniel ele recebe aqui, meus irmãos, uma visitação angelical. É interessante porque 3 dias depois do fim do jejum, Daniel teve uma visão assustadora. Quando ele estava na beira do rio Tigre, eu imagino que Daniel se recolheu por 21 dias e depois saiu para respirar um pouco, e ali com outros, talvez apoiando ele, já era um idoso, com 84 anos, 21 dias sem, não sem comer totalmente, mas abrindo mão de elementos tão essenciais. Daniel devia estar muito fraco. E agora na beira do rio Tigre, o texto não explica o que Daniel estava fazendo lá, mas aquele foi o lugar onde Deus o encontrou e Deus revelou o futuro de Israel como uma profecia, uma das maiores profecias que nós temos na Bíblia, porque ele fala do Senhor e ele fala do seu servo. E queridos, Daniel recebe a visão de um anjo esplendoroso. O que chama a atenção é que o anjo que visita Daniel, ele é cheio de esplendor. Olha só na sua Bíblia aí, só para destacar algumas questões, o texto fala, no versículo 5, ele fala da vestimenta do anjo, Se você olhar, diz assim: levantei os olhos e eis um homem vestido de linho. Depois aí, no versículo 6, ele fala do seu rosto, dos seus olhos, dos seus braços, dos seus pés, da sua voz. Toda essa descrição é muito parecida com a visão que João tem na ilha de Patmos, em Apocalipse. Lembra-se que Daniel, dentro da literatura, ele é um livro apocalíptico. E João teve uma visão assim. Só que lá em Apocalipse, o que João vê é o Senhor Jesus Cristo. Aí a grande questão que eu levanto aqui, será que Daniel estava vendo uma teofania, ou seja, uma manifestação do Senhor? Houve muitos momentos no Antigo Testamento que o próprio Jesus aparece na forma que é usada como anjo do Senhor, ou anjo com letra maiúscula. Diga. Pastor, e nos capítulos anteriores aqui, ele fala da presença do anjo Gabriel. E ele não tem essa sensação. Ele não descreve dessa forma. Não é, por isso que eu queria até destacar, porque aqui há uma divisão, e eu vou apresentar para vocês 2 posições aqui, e a primeira posição, que é defendida por Stuart Hollywood, Elvis Cabalosa, Young, eles entendem que essa descrição trata-se da segunda pessoa da Trindade, o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles entendem, uma boa gama de pessoas entendem isso, como o próprio Senhor Jesus aparecendo para ele, e a razão apresentada aqui, o grande peso é Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 17, que narram isso. Há um outro grupo de pessoas que também entendem que, e até dentro disso, somente a presença de Jesus é que traria para Daniel esse impacto, e eles defendem em torno disso. Há um outro grupo que entende que não, que esse anjo não é o Senhor Jesus. Há outros que defendem, outros estudiosos, como Calvino, Oswaldo Leeds, Ronald Wallace, eles descrevem a descrição de um anjo, e eu defendo também assim, que não é Jesus, por um simples detalhe. Se não tivesse isso, eu diria que é Jesus, mas tem isso.
Então é difícil de dizer. Versículo 13. Porque no versículo 13, se você olhar, o Hernandes também pensa assim, ele diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, só não vou explicar agora, me resistiu. Quem está falando é esse anjo que aparece, esse homem com grande esplendor, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Essa expressão fecha aqui. Jesus não precisa de ajuda para vencer o adversário. Lembre-se que Paulo ele diz assim: com o sopro da sua boca ele o destruiu. Se a gente está falando de um tempo futuro, entre uma batalha do Senhor contra as hostes do maligno, ele não precisa de ajuda, ele mesmo venceu. Então assim, independente se é o Senhor Jesus ou não, né? Alguns defendem que sim, outros que não, a visão foi esplendorosa. Acho que ajuda um pouco aí pensar em torno disso. Mas meus irmãos, veja só, o que acontece? Diante do esplendor do anjo ali, Daniel ele reage de 3 formas diferentes. E eu quero destacar essas 3 formas que Daniel recebe aí, a reação de Daniel. Deixa eu só ver meu esboço aqui. Em primeiro lugar, ele tem um claro discernimento. Daniel tem um claro discernimento. Se você observar aí na sua folha, o texto fala que Daniel não estava sozinho, certo? Ele estava com algumas pessoas ali, e aí Daniel conseguiu discernir a voz do anjo, outros não. É possível que os outros tiveram uma visão ali também, mas não como Daniel teve discernimento, entendendo que era um anjo. Por quê? Os outros tiveram alguma reação? Porque eles correram com medo. O texto narra que os outros ouviram, temeram e fugiram, mas apenas Daniel compreendeu. Agora, alguém pode dizer assim: e eu, Daniel, se alguém quisesse pensar, bati no peito, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não, Daniel ficou pálido, ele perdeu a cor, ele começou a tremer, ele quase desfaleceu, diz o texto. Se você observar, ele narra isso, versículo 7 até o versículo 12, né? Ele diz que os que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande medo, grande temor, e fugiram. Fiquei, pois eu só, e com o meu rosto mudou a cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Você já teve muito medo? Olha, não dava para correr, né? Daniel teve tremendo, né? O texto fala que ele ouviu as nossas palavras e ele caiu sem sentido, aí ele desmaiou. Por enquanto ele tinha uma certa força, mas quando ele ouviu a voz, ele falou: vixe, vou desmaiar, cai, né? Como se fosse assim, Daniel desmaiou. Meus irmãos, o que acontece? Houve compreensão, um claro discernimento de que era o Senhor, que havia enviado anjos, que tinha uma mensagem para ele. Um evento similar a esse, só para você ter um ponto de apoio, lá no capítulo 9 de Atos, Paulo, o apóstolo, até então Saulo, ele recebe uma visão, ele está a caminho de Damasco, lembra? E aí ele cai com o rosto no chão. O texto não diz que Paulo caiu do cavalo, nós não sabemos, né? Eu prefiro pensar que Paulo caiu no chão mesmo, como Daniel caiu no chão aqui. Ele tem uma visão, e aí os que estavam com Paulo ali não viram. Era o próprio Senhor Jesus ali em Damasco. No caso aqui, a gente fica nessa dúvida aí. Depois, eu prometo quando eu chegar no céu, não vou prometer que não. Eu pergunto lá. Meus irmãos, então esse é o primeiro ponto, a primeira reação de Daniel. A segunda reação de Daniel, ele passou por um profundo quebrantamento. Se você observar no versículo 8, ele diz assim no verso 8: fiquei, pois eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Meus irmãos, quando Daniel ficou diante do ser celestial, seu corpo enfraqueceu. Daniel cai prostrado diante do fulgor do anjo, diante da manifestação da glória de Deus. Os homens se prostram e se humilham. É interessante porque na Bíblia, quando você vê manifestações assim, os homens não batem no peito dizendo: não, eu sou.
Diferente de Jacó, que ali pelejou, né, com um anjo, mas saiu machucado. Nós temos, meus irmãos, alguém que recebe da glória de Deus e percebe o quanto ele é frágil. Ou seja, a glória de Deus é demais. Um corpo humano frágil. Mas em terceiro lugar, além desse quebrantamento, Daniel experimentou gloriosa consolação. E olha só, versículo 12, Daniel recebe isso. Daniel, que estava prostrado, ele ouve agora palavras doces e encorajadoras. Ele ouve que ele é amado do céu. Olha só, versículo 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Meus irmãos, eu ia falar isso. De Jesus? Jesus conversando com ele. Não. É que eu ouvi Jesus e eu pensei que era o mestre que estava me chamando. Lembra quando Jesus, lá em Mateus capítulo 3, narra que Jesus jejuou e foi tentado, lembra disso? E aí no capítulo 4, no batismo de Jesus, assim que ele sai das águas ali, e aí as águas não implica que ele mergulhou, né? Mas ele pode ter descido as águas no sentido de lugar baixo ali, ele ouve uma voz. O que a voz dizia? Este é o que? Meu filho amado. O que Daniel está ouvindo aqui, queridos, é a palavra do Senhor, enviada por um anjo dizendo, você é amado. E meus irmãos, esta é a palavra que Deus tem para nós. Nós somos amados de Deus. Deus nos ama. Ah, pastor, mas eu posso dizer isso? Posso. Agora eu preciso entender uma coisa. Tem que haver consagração de vida para entender isso. Tem que haver vida de oração, de quebrantamento, para que você entenda, e cada vez você se consagrando mais e tendo santidade de vida, mais você vai perceber que você é pecador. E aí vem esse paradoxo, e mais você vai perceber que grande amor Deus tem por você. Olha a palavra que Daniel recebe, meus irmãos. O Senhor o encoraja, ele ouve que ele é amado, ele toma conhecimento, ainda no versículo 12, que as suas orações foram ouvidas. Ele ouve que ele é ligado na terra e ele é ligado no céu. Não esses anjos santos que é dito por aí, mas Daniel porque as suas orações foram escutadas, foram ouvidas pelo Senhor. Ele ouve que Deus aciona seus anjos para atender os seus filhos, quando esses se põem de joelho em oração. A parte final do versículo mostra isso, no verso 12, ele diz, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, diz o anjo, é que eu vi. Sabe, irmãos, é por isso que Daniel não teve medo. Daniel foi encorajado por Deus. Daniel, ele desfaleceu, mas o Senhor o colocou de pé. Terceiro lugar, queridos, vou caminhar aqui que eu me empolgo e aí a gente vai sair igual semana passada. Daniel recebe resposta às suas orações. Versículo 12 e o versículo 13 mostra isso para nós. E de três maneiras eu quero destacar. Em primeiro lugar, as orações, uma resposta imediata. Lembra, na semana passada, no capítulo 9, que enquanto Daniel estava orando, o Senhor já trouxe uma resposta para ele? Não sei se você lembra disso que eu comentei. E aqui é muito interessante isso. Daniel é informado que a sua oração foi deferida. Logo que ele começou a orar, Deus tem pressa em responder àqueles que clamam a Ele. Sabe, meus irmãos, hoje em dia, as pessoas que julgam compreender, querem ser grandes. Daniel queria ter a mente esclarecida, por isso ele se dedica no jejum e na oração. Mas Daniel tinha joelhos dobrados. Sabe, queridos, é importante destacar que Daniel, ele é informado que a sua oração estava sendo atendida. Agora,
Pastor, para que jejuar? Você já viu, talvez alguém deve ter dito para você que jejua que Deus atende. Jejua que aí Deus atende mais rápido. A gente precisa entender que Deus não muda. Ele é imutável. Que Deus não é fazendo greve de fome que Deus vai atender mais rápido. Para que eu devo jejuar então? O jejum é fome de Deus. O jejum é fome de querer compreender e conhecer mais a Deus. Ou seja, no meio de calamidades, no meio de lutas, eu jejuo não para que Deus faça alguma coisa daquilo que Ele já tem dos seus planos, mas que eu possa compreender o que Ele tem para a minha vida, no meio de tudo aquilo. Irmãos, é tão importante se nós soubéssemos o valor que tem. Lógico que tem várias questões de saúde e outras, mas o valor que tem alguém que tem uma vida de oração e jejum. Agora, eu já contei essa experiência aqui. Um pastor, certa vez, estava muito atribulado com muitas coisas, e então ele fala que ele foi se retirar para jejuar e orar. Bem na época de seminário, muita coisa para ler, correndo de um lado para o outro. E aí ele foi para o meio do mato, né? Fez uma cabaninha lá, uma barraquinha. Agora vou ficar uns dias aqui para me consagrar. E aí ele começou, daqui a pouco ele fala, não como ouvindo uma voz, mas ele começou a entender. Ao invés de jejuar e orar, ele deveria comer e dormir. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque às vezes a gente quer mudar Deus, se abnegando de alimentos, deixando de lado. Isso é grave de fome se nós não consagrarmos a nossa vida em oração, em leitura da palavra. Não adianta nada, eu vou jejuar, Senhor, mas eu estou na frente da televisão e nem penso no Senhor, eu nem abro a Bíblia, eu nem vou à casa do Senhor. Não adianta nada. Gente, olha, eu estou jejuando, viu? Vocês estão percebendo que eu estou aqui. Não, Jesus fala aqui, nós não devemos fazer isso para mostrar. Então, esse ato de jejum não é para que Deus desça, é para que você suba, é para que você entenda quem é o Senhor. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho de jejum no finalzinho, uma palavra muito linda que John Piper, pastor americano batista, ele fala. Então, mas em primeiro lugar, Daniel ele recebe uma resposta imediata. E Daniel recebe uma resposta não apenas imediata, mas mediada. No versículo 12, o final do verso 12, ele diz assim: foi por causa disso que eu vim. Ou seja, não apenas recebe a palavra, Deus não apenas respondeu a oração de Daniel, mas ele destacou um anjo para trazer resposta a ele. E como eu disse na semana passada, antes que alguém pense que a gente tem anjinho da guarda, isso, aquilo outro, não. Os anjos são servos do Senhor, enviados a serviço dos crentes. Eu quero que alguém abra lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Um 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? São espíritos ministradores, espíritos enviados, está falando dos anjos, enviados da parte de Deus a serviço dos santos. Meus irmãos, nós não sabemos o que se passa no que eu poderia chamar de um mundo paralelo. Eu não gosto de pensar no mundo paralelo, mas no mundo espiritual você não sabe a guerra, a batalha que é todos os dias travada. Você não sabe os livramentos que o Senhor tem dado a você, as ordens que o Senhor tem dado aos seus anjos para que nos protejam. É o Senhor que envia. Daniel, ele recebe da parte de um anjo aqui dizendo: eu vim para trazer para você a resposta da sua oração. Deus não apenas respondeu a oração de Daniel, mas destacou um anjo para trazer a resposta de Daniel. Os céus se movem para atender a igreja. Quando você ora, Deus age.
Hernandes Dias Lopes ele fala: quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. E ele envia seus anjos de serviço dos seus servos. Segundo lugar, eu não estou gastando muito tempo, porque na semana passada nós falamos um pouquinho dos anjos aí. Resposta resistida. E aí entra um ponto interessante. O versículo 13 mostra para nós que a oração de Daniel foi resistida pelo rei da Pérsia. Olha só, Deus levanta a cortina e ele mostra para Daniel que há 2 andares. Franz Schaeffer trabalha muito essa ideia, né? 2 andares no mundo: o físico, o material e o espiritual. Muitas vezes nós só enxergamos as coisas do plano físico, mas sobre as nossas cabeças desenrola-se uma outra cena, um mundo invisível, espiritual, uma batalha espiritual, a guerra espiritual entre anjos de Deus e os anjos do mal. Quando a igreja ora, trava-se uma batalha nas regiões celestiais. Daniel, ele narra aqui no versículo 13, e ele fala que o príncipe da Pérsia me resistiu, e no contexto fica aparente que esse príncipe se refere a um ser espiritual muito poderoso e enviado da parte de Satanás, né, e muito maligno. Ele é enviado para agir com interesse, tanto no governo da Pérsia, quanto a serviços que ele vem desenrolando. Basta você entender o seguinte: tudo aponta para o anticristo. Mas por que o mal está aí? Porque ele tem os seus servos. E ele fala que muitos anticristos vieram. E muitos a serviço de Satanás estão trabalhando para destruir o povo de Deus, para impedir. Vão conseguir? Não, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Mas Daniel, então, ele mostra que a resposta dele é resistida. Sabe, irmãos, uma questão que eu pensava muito. Você acha que quando você ora, Senhor, abençoa minha casa, Senhor, faz isso, faz aquilo, você acha que Satanás ele fica sentadinho dizendo assim: ai, que bonitinho? O que ele quer fazer é trabalhar o máximo que ele puder para que você não acredite que Deus é poderoso para agir. Mas como é que ele faz isso? Ele vai vir com um chifre, não gosto de fazer isso, um chifrinho, uma cauda, um garfo. Tira essa ideia. Tira isso aí é uma ideia medieval pintada há muito tempo atrás, que Satanás, quanto mais ele passar desapercebido, melhor é. Deus não vai atender sua oração. Eu também nem preciso. Lembra, basta você lembrar que Jesus, ele estava jejuando no deserto, e Satanás chega para Jesus e fala assim: faz aí essas pedras virarem pão. Olha, pula daí, teus anjos vão te proteger. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Entre aspas, coisas boas, entre aspas, mas coisas que visavam tirar o Senhor do caminho da missão. Assim Satanás trabalha. É interessante porque Daniel destaca nisso. Enquanto ele orava, havia oposição. Sempre que o crente está orando, há oposição. O reino espiritual, o reino das trevas, ele já foi vencido, mas ele está em atividade. Ou seja, é o já e o ainda não, até o dia final, no fim de todas as coisas. Mas eu preciso caminhar, tem umas coisas bem interessantes aqui, porque Daniel recebe discernimento dos propósitos de Deus na história. E aí, diante dessa oposição, o versículo 14, o que ele diz? Ele diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Meus irmãos, Daniel ele recebeu uma longa revelação a respeito, deixa eu colocar aqui, a respeito do futuro, e ele contemplará o que há de acontecer com o povo de Deus, dentro de uma perspectiva profética, tanto para aquele momento. Lembra que havia oposição dos samaritanos, Sambalá e Tobias, aquela história toda, tanto a oposição que vem vindo, as guerras, quanto desembocando numa batalha final. A visão se estenderá não apenas aos anos imediatos,
ou imediatamente posteriores, mas até o fim do mundo. A revelação será detalhada, a gente já vai ver isso na semana que vem, no capítulo 11 e no capítulo 12, um dos tempos mais extraordinários da Bíblia. E aí eu tenho que fazer propaganda dizendo, não perca, né, os próximos capítulos. Mas, meus irmãos, o que é interessante que o texto narra para nós, que Daniel ele recebe também discernimento quanto a uma batalha que estava sendo travada, uma batalha espiritual. No capítulo 3, no versículo 13 e no versículo 20, isso mostra, no versículo 20 ele diz, e ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Meus irmãos, muitos estudiosos, muitos comentaristas, eles entendem que a referência então do príncipe da Pérsia e depois da Grécia tem a ver com o sobrenatural, já que se trata de uma batalha espiritual. Se fosse batalha comum entre a esfera dos homens, não precisava vir um anjo para batalhar. Mas o texto mostra para nós que essa batalha é uma batalha horrível, de hostilidade a ser enfrentada. O anjo que fala a Daniel sobre as batalhas travadas nas regiões celestiais é um arcanjo chamado Miguel. Ele aparece na Bíblia 5 vezes, uma vez em Judas, uma vez em Apocalipse e 3 vezes no livro de Daniel. E é interessante que Miguel, ele é o arcanjo defensor do povo de Deus. Eu já vi dito crente, dizer assim, ora para que Miguel atenda. Não ore, porque o nosso intercessor é Jesus Cristo. Nosso mediador é Jesus Cristo, não Miguel. Miguel é um espírito ministrador enviado da parte de Deus para defender o seu povo, a serviço do Senhor. Miguel é conhecido, só para a gente ter... É muito legal você estudar angiologia. Talvez um dia eu vou trazer isso para nós. O ministério dos anjos na Bíblia, o que a Bíblia fala, que passa disso eu não quero saber. Mas há muitos textos, e a tradição, e muitos acreditam, por esses textos mesmo, que Miguel, principalmente o texto de Apocalipse, que Miguel, ele é o comandante dos anjos, em termos de batalha. Pastor, mas existe essa batalha? Lembra quando Eliseu, ele estava com o servo dele, e o servo dele sai para escovar os dentes, eu brinco, né? Sai ali talvez Geazi, o servo, ele sai ali da cabana, né? Da barraquinha lá e tal, e aí ele vê um grande exército ao redor. Eu não lembro a referência bíblica, eu acho que é a 2 Reis. Eliseu ora e ele fala assim, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos desse meu servo. E quando os olhos do servo se abrem, o que ele vê? Ele não vê um exército inimigo, humano. Ele vê um grande exército de anjos do Senhor em derredor. Sabe, queridos, você não tem noção do que o Senhor tem feito todos os dias para defender o seu povo. E Ele defende. Gabriel, o anjo Gabriel, só 2 anjos, né, aparecem com o nome na Bíblia, Gabriel e Miguel. Gabriel é o mensageiro de Deus, nós falamos isso semana passada. Ele chega para Maria e ele fala para Daniel, ele é o mensageiro. Miguel não, Miguel é um arcanjo aqui, defensor do povo de Deus. Depois eu posso passar para vocês os textos, só para você ter uma ideia. Judas, o versículo 9 fala, e eu estou querendo correr um pouquinho, porque senão dava para a gente ler os outros textos. E Apocalipse, se você quiser ver depois, acho que é o capítulo 12 que fala, capítulo 12, versículo 7. E lá em Apocalipse 12, 7, ele fala que Miguel e os seus anjos, ou seja, aqueles que estavam sob seu comando. Então há uma batalha que vem sendo travada. É interessante porque o texto, ele narra, né, que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Era um anjo que estava falando, não Miguel estava falando, um outro anjo, talvez Gabriel, alguns acreditam que era Gabriel que estava falando. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu, e aí veio para ajudar, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja,
a ideia, a referência, né? O primeiro príncipe aqui é que Miguel é retratado como comandante dos santos anjos. Foi criado para isso, para defender o povo de Deus. Mas olha só, há duas questões que eu quero destacar para a gente terminar dessa batalha, né? Discernimento do propósito de Deus na história. Primeiro, hostilidade. O anjo fala a Daniel sobre a batalha travada nas regiões celestes. Há resistência espiritual às orações dos santos. Há uma tarefa que Satanás procura fazer dia após dia. Ele é um estrategista. Ele quer manter o povo de Deus ocupado. A oração das 6 horas, lógico que não é nada pragmático, a gente vai parar com isso no mês de julho, eu estou dizendo, depois a gente vai orar meio-dia, depois. Se Deus quiser, a gente pode orar o dia inteiro. Mas você já percebeu quantas dificuldades nós encontramos? Às vezes meu celular desperta e eu estou mexendo com alguma coisa e falo, meu Deus do céu, e agora? Eu não vou orar, não sei. Nós estamos tão ocupados que não temos tempo para orar. E aí você acha que isso é por um acaso? Não estou jogando tudo na conta de Satanás ou dos seus anjos caídos. Nós somos responsáveis de não dedicar uma vida de oração e entender que existe uma batalha. Como eu já disse aqui, em termos de batalha espiritual, nós não supervalorizamos, dizendo que Satanás é culpa tudo de Satanás, a batedeira queimou, foi Satanás, o carro morreu, foi Satanás, não, foi você que não pôs gasolina, isso, aquilo. Tem gente que joga tudo na conta do diabo, já percebeu isso, né? Aí vai preso, um bandido vai preso, foi o diabo. Não, nós somos responsáveis, mas nós também não menosprezamos os intentos de Satanás. Ele quer manter o povo de Deus longe do Senhor. Ele quer esfriar o povo de Deus. Em segundo lugar, queridos, o ajudador. O versículo 21, ele narra dizendo assim, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Se você olhar no verso 1, ele diz assim, palavra era verdadeira. Aqui ele diz, escritura da verdade. Essa é uma metáfora usada para falar do controle de Deus na história. E ele mostra que esse Miguel, que é o arcanjo, é o defensor do povo de Deus e ele ajuda, ele está defendendo. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que no meio das nossas batalhas, Deus tem mandado os seus anjos para defender os seus servos. Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo. Lembra que ele se refere ao príncipe da Pérsia? Aos príncipes deste mundo, nas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, muitas coisas que têm acontecido na terra são reflexos dos acontecimentos do mundo espiritual. Não creia que existe causuísmo. Foi por um acaso. Não é casualidade. É uma batalha que vem sendo travada. Já foi vencido? Já. A Bíblia fala que nós, em Cristo, somos mais do que vencedores. Mas Satanás não se dá por vencido. Eu gosto de uma figura que o Fernandes usa. Ele fala que a serpente, a cabeça já foi esmagada. Jesus já disse, está consumado. Mas a cauda continua debatendo. Você já pisou na cabeça de uma serpente, de uma cobra? Nem eu, porque eu já estaria a quilômetros daqui, né? Morro de medo. Mas se você pisar na cabeça de uma serpente, eu acho que o Lúcio já. Não? Mas se você pisar na cabeça de uma serpente, ela não se dá por vencida. Já pisou? É triste. Ela vai se debater. Satanás é assim. Ele ainda está se debatendo. Ele sabe que ele está derrotado, mas ele tenta puxar, arregimentar o máximo que ele puder. Mas por fim, queridos, Daniel recebe um toque especial. E é muito bonito. Do verso 10 até o verso 19, Daniel, ele recebe 3 toques. A gente vai terminar aqui. Daniel recebe 3 toques. O primeiro deles é o toque para se levantar.
versículo 10 até o versículo 14. Eu estava lembrando hoje, eu não quis aqui trazer no nosso estudo, nem nas nossas anotações. Lembra que o profeta Elias, ele desejou a morte? Basta, né? Ele ficou debaixo de uma pequena árvore, um zimbro, e aí Deus vai e ele manda comida, e ele manda um anjo para assistir Elias. Lembra disso? É interessante porque Daniel está desfalecido aqui, ele recebe um toque da parte do Senhor, um toque para se levantar. O anjo do Senhor toca Daniel, ele estava prostrado, com o rosto em terra, ele estava enfraquecido. Deus o levanta por meio da sua voz e por meio do seu toque. Mas o que pode levantar esse homem? Sabe, irmãos, o que pode levantar um crente? O que levantou Daniel? O que pode levantar tanto Daniel, que levantou Daniel, quanto pode levantar a nós, primeiro, é saber que nós somos amados de Deus. Satanás não quer que você saiba disso. Deus te ama. João 3,16 fala, porque Deus amou. Mas ainda, queridos, não apenas saber que Ele é amado, mas Ele saber que os céus se movem em resposta à sua oração. Sabe, quando você ora por alguém que está enfermo, aí eu vou orar por desencargo de consciência, não ora não, é um favor que você faz. Agora, se você ora por alguém que está enfermo, crendo que Deus pode curá-lo, os céus se movem. Ou que você ora pedindo, Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha esposa, cuida do meu marido, cuida do meu trabalho, é Deus agindo. Isso é fé, irmãos. Lembra que fé são coisas que não vêm, mas fatos que nós cremos que vão acontecer. Mas ainda, queridos, Daniel não apenas sabe que é amado, Daniel sabe que ele recebe a resposta da sua oração, mas Daniel, ele sabe que o futuro está nas mãos de Deus. Verso 14 mostra isso. Por isso eu destaco que ele ouve a voz do Senhor, ele se levanta. Sabe, quando os infortúnios dessa vida, quando os problemas chegarem perto de você, se lembre disso. Quem está no controle é Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com o que vai acontecer na política do Brasil, que a gente esquece de orar. E não tem orado dizendo, Senhor, pode entrar alguém que eu não quero, mas se o Senhor quiser, vai acontecer. E ninguém pode impedir. Isaías fala, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Segundo lugar, queridos, o que levanta, né, os toques, ele recebe um toque para abrir a boca e falar. É interessante porque Daniel é tocado nos lábios. Você lembra de um outro profeta que foi tocado nos lábios? Que teve uma visão do trono de Deus? Isaías, no capítulo 6. Ele vê a glória de Deus e ele fala, ai de mim, porque eu sou pecador. E aí o Senhor vai e toca Daniel. A quem enviarei? Ele fala, eis-me aqui. Meus irmãos, quando Daniel é tocado, ele sente dores. Diz o texto que ele sente dores como de parto. A ideia é que ele já estava enfraquecido, ele estava desfalecido, quebrantado diante do Senhor, extasiado ali com o fulgor daquela revelação. Mas, queridos, só podem falar com poder homens que ficam em silêncio diante de Deus. Só pode falar com autoridade homens que se calam diante de Deus. Aqui é uma resposta para aqueles que gostam de dizer o seguinte, eu determino e Deus vai me obedecer. Não, eu me calo. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, eu prefiro dizer, Senhor, se o Senhor quiser, nas minhas orações, faça-se a tua vontade, se o Senhor quiser, vai acontecer. Mas por fim, queridos, Daniel, ele tem um toque para ser fortalecido. Verso 18 a 21,
mostra isso. O anjo de Deus toca Daniel agora para fortalecer. O anjo diz para ele assim: não temas, Daniel. O anjo reafirma que ele é amado no céu. O anjo diz, ministra aquele homem que está ali desfalecido, e ele duplamente encoraja, dizendo para ele assim: Daniel, ser forte, Daniel, ser forte. Mas peraí, é um homem de 84 anos. Porque às vezes a gente acha que essa palavra é só para aqueles que têm vigor físico. A palavra do Senhor é para todos. O Senhor já disse para Paulo, quando estava na prisão: coragem, não temas. E ele diz na sua palavra: não temas. Irmãos, eu termino então, na minha conclusão, com duas perguntas. Quais são os verdadeiros inimigos do trabalho de Deus? Quais são os verdadeiros opositores da obra de Deus? Talvez podemos destacar que são o grupo dos desencorajados, porque dentro desse contexto, na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, havia pessoas desanimadas. E na igreja hoje nós temos pessoas desanimadas. Neemias anima esses que estavam desanimados. Talvez alguém possa dizer que são os samaritanos que se opõem à obra, porque não apenas naquela época, mas até os nossos dias, ainda há muitos Sambalás e Tobias, há muita gente que zomba e estão no nosso meio dizendo assim: não vai dar certo, não vamos caminhar, não, para que pregar? Mas ainda, queridos, os reis da Pérsia que atendem aos samaritanos, ou seja, o governo opositor, com leis, mas o maior deles, que nós não podemos esquecer, é os anjos caídos. Não brinque, porque Satanás não está brincando. E Deus não brinca. Ah não, eu sou super crente. Leia a Bíblia. Uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia é que não existe Superman, Mulher Maravilha. Ou tem? Não tem. Existem pessoas falhas que subjugaram a força do mal, que subestimaram, melhor dizendo, e se deram mal em alguns momentos. E se não fosse a graça de Deus, estariam derrotados. Mas, por fim, uma outra pergunta é: quais são as armas apropriadas para o conflito em que estamos engajados? Qual é a arma do crente? Oração, jejum. Irmãos, se você me perguntar: pastor, eu devo orar, eu posso orar? Eu digo para você: deve. Pastor, eu posso jejuar? Eu digo: deve. O crente que ora, o crente que jejua, ele tem os seus olhos desvendados para muitas realidades, não do outro, a dele. Aí ele vai ter várias e várias vezes momentos e dizendo assim: Senhor, misericórdia, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. John Piper, e eu termino com essa frase dele que eu achei fantástica, ele diz assim: considere isso. Se você não está jejuando, talvez seja porque não sente nenhum anseio fervoroso pelo poder de Deus em sua vida. Em outras palavras, você está bem contente com o jeito que as coisas vão, nos frutos que tem dado a Deus e com a forma que a sua glória é manifestada através de você. Esse contentamento com a sua experiência atual, essa falta de um forte anseio por mais de Deus, por mais poder e mais vitórias espirituais para a sua glória, são uma razão pela qual Deus retém grandes bênçãos. Ele nos disse: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. A ausência do jejum provavelmente significa a ausência de profundos desejos pelo poder de Deus. E a ausência de desejo profundo é uma razão pela qual ele espera. Meus irmãos, eu não estou dizendo que você deve passar fome, não. Eu não estou dizendo que você deve agora fazer loucuras. Não, não é isso. A única coisa que eu estou dizendo para você é: será que não está faltando mais consagração de vida? Mais santidade? Como que é a santidade? Eu vou ficar na igreja o dia todo? Não faz isso não. Viva uma vida separada para Deus. Busque Ele na palavra, na oração. Deixa Ele falar. Se cale. Emudeça. Deixa que Deus fale. Daniel fez isso. Semana que vem, queridos,
Passei um pouquinho, teve jeito. Semana que vem, capítulo 11, a soberania de Deus na história. Capítulo 11 e capítulo 12, basicamente o tema vai ser esse, mostrando aí quem está no controle de tudo. Né? E louvado seja Deus por isso. É por isso que a gente volta para casa hoje, e independente dos fatos que vão ocorrer na nossa vida, na nossa nação, em tudo, Deus está no controle. Né? Então, a gente descansa nessa certeza. Sábado, 14h15, um especial de férias, não é uma IBF, é um especial de férias, cujo tema é Amigos de Deus. A Aninha vai trazer quantos amigos? Ela está pensando, não pensa nele, tá? Nós vamos convidar os amigos, as crianças para se divertirem, ouvir a palavra de Deus. Não posso revelar qual vai ser as histórias, porque a gente vai fazer, mas vai ser um momento muito jóia aí de aprendizado para as nossas crianças. Vamos colocar de pé, irmãos? Tem uma cópia do estudo aqui no finalzinho. Você pede para você reler em casa. Se tiver dúvida, pode me mandar no WhatsApp que eu respondo. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque as nossas orações sobem diante do Teu trono. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar das nossas falhas, pequenez, nós temos o Senhor que nos responde, nós temos o Senhor que tem cuidado de nós, batalhado pela Tua igreja. Leva Teu povo em paz, Senhor, protegido, amparado por Ti, e que possamos, ó Pai, sentir um forte desejo, anseio de conhecer mais o Senhor e andar contigo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, apenas só um aviso: domingo de manhã, apesar da programação das crianças, nós vamos ter Santa Ceia. Tá? Então, a pastora vai descer, vai, dentro do contexto para elas, vai ser um momento muito jóia aí. Tá bom? Deus abençoe. Pega uma cópia do estudo aqui. A Aninha vai pegar aqui. Dê um abraço no seu irmão. Ei.